Jornal da Manhã, ouvinte e espectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência, continue acompanhando a nossa programação e lembrando, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira. Até lá. Combinado. Valeu, Thiago Berraich, boa quinta-feira para você e para todos, até amanhã. Até amanhã. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra os principais assuntos. A decisão do partido para ser a notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. 4 membros do alto escalão do governo Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Lojas 100. Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Olivia Fernanda e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e na Panflix, diretamente dos estúdios da Jovem Pan. Seguimos juntos por aqui até o meio-dia. E a venda de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 dispara no Brasil. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Farmácia, apenas no caso da hidroxicloroquina, o total mais que dobrou, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020. Além da cloroquina, o vermífugo ivermectina e o antiparasitário nitazoxanida também tiveram alta expressiva nas vendas no ano passado. No mesmo dia em que aprovou as vacinas de Oxford e a Coronavac, a Anvisa ressaltou que não existe tratamento precoce para a Covid-19 e descartou o uso desses medicamentos. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Anvisa flexibiliza regras e governo acelera negociações por vacinas da Rússia e da Índia. Vacina Covaxin entra na fase 3 de testes. Instituto Albert Einstein anunciou início no Brasil. São Paulo recebe novo lote de insumos da Coronavac. Carga de 5.400 litros do IFA veio da China e chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda em São Paulo, governo revoga a fase vermelha em noites e finais de semana. Estado anuncia 125 milhões de reais em linha de crédito para setores de bares, restaurantes e pequenos comércios. YouTube encerra 2 canais de Alan dos Santos. Blogueiro bolsonarista violou diretrizes da comunidade. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Agora são 10 horas e 7 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, informaram nesta manhã que prevêem a aprovação da reforma tributária no Congresso em até 8 meses. Pacheco e Lira se reuniram com o presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, e com o relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Segundo Pacheco, o relatório deve ser apresentado na Comissão Mista em fevereiro. Depois, o texto vai tramitar no Senado e na Câmara sem definição por qual casa começará a votação. Lira e Pacheco iniciaram articulações para votar temas considerados prioritários, como reformas na economia e mecanismos para acelerar a vacinação contra a Covid-19. Os dois também querem aprovar um pagamento nos moldes do auxílio emergencial para garantir renda a trabalhadores afetados economicamente pela pandemia. E o Instituto Albert Einstein comunica que vai iniciar a fase 3 de testes com vacina indiana. A Covaxin, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech, já foi alvo de interesse de clínicas privadas brasileiras, que até o momento não tiveram sucesso na negociação. Segundo o Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa, os testes devem começar em março e durar de 45 a 90 dias. Os primeiros estudos clínicos mostraram que o imunizante não gera efeitos colaterais graves e produz anticorpos para a Covid-19. E o avião com insumos para a produção de 8 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac chega ao Brasil. A aeronave pousou na noite desta quarta-feira em solo nacional. E quem acompanhou a chegada foi a repórter Caterina Schutte. Vamos conferir. Uma remessa de 5.400 litros do insumo utilizado na fabricação da Coronavac chegou ao Brasil nesta quarta-feira, pouco antes da meia-noite, diretamente de Pequim, na China. A carga, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, vai permitir a produção de mais de 8 milhões e 600 mil doses da vacina pelo Instituto Butantan. O governador de São Paulo, João Dória, comemorou a chegada do lote e disse que cerca de 520 mil pessoas já foram vacinadas no estado. Quanto mais rápido vacinarmos, mais rápido sairemos da crise, mais rápido a economia retoma e voltaremos
a ter felicidade, alegria e a possibilidade de reencontrar nossos amigos, nossos familiares e participarmos de atividades que hoje nós não podemos fazer. Até o próximo dia 10 de fevereiro, outra remessa de IFA deve chegar ao Brasil. Com as 2 cargas de insumos, o Instituto Butantan vai produzir 17 milhões e 300 mil doses até meados de março. A previsão do Instituto é que a produção de vacinas alcance até 600 mil doses diárias. O diretor do Butantan, Dimas Covas, lembrou o trabalho intenso que tem sido realizado nos últimos meses, mas disse que ainda há um longo caminho pela frente. No dia 23, esse lote começa a ser disponibilizado ao Ministério, 600 mil doses por dia. E aí não paramos mais, governador. Vai chegar mais insumos da semana que vem, no dia 10, e até o final do mês esperamos mais 10 mil litros. Então não pararemos até entregar todo o quantitativo de 100 milhões de doses. O governo de São Paulo arrecadou 162 milhões de reais em doações privadas para a construção da nova fábrica de vacina do Butantan. As obras começaram no ano passado e devem ser concluídas em setembro. O Butantan disse que a nova unidade vai eliminar a necessidade de importação de insumos, acelerando a produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Ainda falando sobre São Paulo, o governo, assim como previsto, retirou as medidas extras de restrição e anunciou apoio financeiro a bares, restaurantes e pequenos comércios com linhas de crédito. Os detalhes da coletiva do Centro de Contingência agora com a repórter Nani Cox. Confirmando as expectativas após sofrer pressão de empresários e trabalhadores, o governador de São Paulo, João Dória, liberou o funcionamento de atividades comerciais aos finais de semana. Com isso, restaurantes e o comércio de regiões na fase laranja poderão abrir com capacidade reduzida e horário limitado. Para a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a suspensão da fase vermelha é positiva e dá fôlego ao setor. Segundo o governador, apesar da flexibilização, funcionários e frequentadores precisam manter os protocolos de segurança contra a Covid. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados. E o governo do Estado de São Paulo entende que, através do seu centro de contingência do Covid-19, podemos permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas. O governo de São Paulo anunciou um apoio financeiro de 125 milhões de reais em crédito a juros baixos. Este valor deve beneficiar setores como o de serviços, restaurantes e bares. Serão 25 milhões em linhas de microcrédito através do Banco do Povo, com juros que variam de 0,35% a 1% ao mês. O restante estará disponível no Desenvolve São Paulo para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que as medidas levam em consideração demandas das empresas. Um outro pedido que foi feito foi exatamente sobre a suspensão de protestos de débitos relacionados a tributos estaduais. Então, os que estão todos os inscritos na dívida ativa estadual terão aqui uma medida para dar fôlego às empresas com a suspensão do protesto para 90 dias, passando a vigorar já a partir do dia 4 de fevereiro. O pacote também prevê a suspensão do corte de água e gás encanado até o fim de março. Dívidas com as concessionárias poderão ser renegociadas. O presidente do Conselho Estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, considera a ajuda financeira bem-vinda, mas insuficiente. Faz 10 meses que os estabelecimentos estão sofrendo, estão muito fragilizados. Está havendo uma tragédia aí com 300 fechando a cada dia. Isso são 600 pequenos empresários e 1.800 trabalhadores que perdem o ganha-pão. Esperando também que o governador recue do aumento da tributária. Tem o mínimo sentido aumentar impostos numa situação como essa. Maricato defende ainda o funcionamento das unidades até 11 da noite e a instalação de mesas nas calçadas.
10h14. De São Paulo, a gente dá um pulo lá no Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal G1, nesta manhã, o prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura está alerta para possíveis blocos clandestinos no período de carnaval. Rodrigo Viga, então, vem aqui com a gente. Muito bom dia para você. Quer dizer, então, que a prefeitura está aí em alerta para o que pode acontecer? Viga, vai ter feriado aí no Rio ou não? Bom, infelizmente tivemos aqui um probleminha técnico com o Rodrigo Viga. A gente vai restabelecer essa conexão e a gente retoma essa conversa aí para saber dessa situação no Rio de Janeiro, né? Afinal, muita gente quer saber se vai rolar o carnaval ou não. Bom, e a Anvisa flexibiliza regras e governo acelera negociações por vacinas da Rússia e da Índia. As informações vêm diretamente de Brasília com a Luciana Verdolin. Olha, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, derrubou ontem a exigência de estudos da chamada fase 3, com testes aqui no Brasil para aprovação de uso das vacinas contra a Covid-19. A decisão beneficia diretamente o laboratório União Química, que representa a vacina russa no Brasil. Mas a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, garante que o processo levou em consideração não só os pedidos dos laboratórios, mas também discussões que já estavam sendo feitas internamente na Anvisa. Não foi pleito de nenhuma empresa, não foi pleito do governo, não foi pleito do Ministério da Saúde. A atualização desse guia vem junto às estratégias que nós vemos discutindo para favorecer o acesso no Brasil. O gerente de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, garantiu que a Anvisa trabalha para agilizar os processos, que o objetivo nunca foi dificultar a vida dos laboratórios. O nosso trabalho não é burocrático, o nosso trabalho é técnico. A nossa função é garantir que a pessoa, quando sai de casa, a pessoa sai da sua casa para ir para um posto de vacinação, oferece o seu braço, alguém vai injetar um líquido em você. Nós, como agência reguladora, precisamos dar segurança para vocês em casa. Diante da decisão da Anvisa, o Ministério da Saúde anunciou logo que já tem reunião amanhã com representantes do Instituto Russo para negociar a aquisição de mais de 30 milhões de doses da Sputnik V para utilização aqui no Brasil. O laboratório União Química instalou uma linha de produção aqui no DF e já se comprometeu com o Ministério da Saúde a entregar, entre agora fevereiro e março, 10 milhões de doses da vacina pronta e, a partir de abril, produzir os insumos e 9 milhões de doses mensais. O Ministério anunciou também que o consórcio internacional, do qual o Brasil faz parte, deverá disponibilizar algo em torno de 10 milhões e 600 mil doses da vacina da Universidade de Oxford. A diretora da Anvisa explica que ainda não é o caso, mas que se o consórcio encaminhar aqui ao país vacinas que não tenham registro, elas poderão ser utilizadas normalmente. As vacinas adquiridas pela Organização Mundial da Saúde, adquiridas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do acordo com o COVAX Facility, não precisam solicitar autorização de uso emergencial na Anvisa. Mesmo com a flexibilização das regras, a agência explicou ontem que o laboratório russo responsável pela Sputnik V ainda deve informações aqui à agência, que mesmo sem a necessidade de testes locais, é preciso atender a todas as outras exigências. Nesse caso, o prazo da Anvisa para responder é de 30 dias, prazo que pode ser suspenso até que sejam encaminhadas todas as informações necessárias. De Brasília, Luciana Verdolin. Muito bem, agora sim nós vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga conosco aqui novamente. Viga, muito bom dia. Você me ouve bem? Te ouço, Olivia. Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Tá dando para ver esse cartão postal aqui, né? E também essa grama seca. Você que entende muito bem de meteorologia, não chove de forma homogênea aqui no Rio de Janeiro desde o começo, desde o dia 3 de janeiro, desde o começo do ano. Aí vem frente fria por aí. Esses termômetros aí beirando os 40 graus vão desabar
a partir de sexta, virada para sábado, para 27 graus. Não que 27 graus seja uma temperatura assim muito agradável, mas para quem está saindo de 40, 27 vira até fresquinho, né, Lívia? Já é um baita alívio, né, Viga? Viga, já vou fazer um convite aqui para você. Daqui a pouquinho nós vamos conversar exatamente sobre essa situação aqui no Sudeste e Centro-Oeste, dos reservatórios de água, né, que estão em uma situação bastante crítica e dessas altas temperaturas. Mas agora vamos falar da situação aí no Rio de Janeiro, Viga. Parece que a Prefeitura está monitorando os blocos clandestinos para evitar o carnaval na pandemia. Como que está aí a posição do prefeito Eduardo Paes? Ele vem dizendo aí nos últimos dias, reforçou somente numa entrevista dada nessas últimas horas, nessa quinta-feira, de que não vai permitir, não vai autorizar, não vai conceber que em plena pandemia, que já matou mais de 30 mil pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, a maioria aqui na capital, que blocos de rua saiam por aí pipocando, folheando aqui e acolá, gerando aglomeração, gerando concentração de pessoas, o que, de certa forma, já era um medo no Carnaval de 2020. Foi tratado com muito dedo, né? Quando a pandemia começou a brotar, começou a emergir lá na China. Algumas pessoas achavam, inclusive, quando o primeiro caso foi registrado aqui no Brasil e depois, sucessivamente, outros casos, que medidas de contenção preventivas, restritivas, já poderiam ter sido adotadas à época, mas pacotes turísticos, carnavalescos, a festa já estava toda organizada aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, Brasil afora. A ideia agora é monitorar através de instrumentos do município, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública, para evitar esses blocos saindo de forma clandestinamente em plena pandemia de Covid-19. Eu até brincava mais cedo dizendo que certamente você conheceu aquele filme Caça-Fantasmas, né, minha cara Lívia? Agora é Caça-Blocos, né? No futebol, quando o jogador vai atrás da bola, assim, a roda de bobinho, tem também um movimento que é feito conhecido como pega-ratão. Agora é pega ao blocão, para evitar aglomerações desnecessárias e desrespeitosas, ainda mais em uma cidade que ainda tem as 33 áreas, as 33 regiões administrativas em alto risco para a Covid-19. Um estado com mais de 500 mil de pessoas infectadas, mais de 30.120 mortos em todo o estado e uma média móvel semanal que, embora esteja estável essa semana, ainda aponta para 132 óbitos dia por aqui. Então você pega 132 e multiplica, minha cara Lívia, por 7 dias da semana, você vai chegar a mais de 900 mortes semanais aqui no Rio de Janeiro por Covid-19. Números que não podem ser esquecidos, varridos para debaixo da folia. Na tentativa de evitar a aglomeração, a saída pelas ruas e avenidas de blocos clandestinos, o prefeito Marcelo Crivella prefeito Eduardo Paes, Marcelo Crivella é o anterior, prefeito Eduardo Paes cancelou o ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval, que era uma tradição aqui no município. Mas o governo do estado manteve o feriado de terça-feira de Carnaval. São iniciativas, são tentativas, mas vai ter que ter aquela repressão na ponta. E o prefeito Eduardo Paes tem dito que, se necessário for, vai subir no carro de som e tirar o barulho da tomada para evitar que essas pessoas, de forma desrespeitosa, indiscriminada, resolvam, em plena pandemia, comemorar Carnaval, viu, Olivia? Sim, Viga. Agora eu quero te perguntar sobre a vacinação. Hoje nós temos mais postos liberando doses a idosos. Como que anda aí a vacinação no Rio? Hoje é para idosos acima de 92 anos de idade. O ritmo está, de certa forma, até acelerado, embora não haja vacina para todo mundo. Mas a boa notícia, viu, Lívia, é que na semana que vem uma nova remessa de Coronavac vai chegar por aqui. Essa semana chegaram 144 mil doses, uma carga de mais de 200 megadas na semana retrasada. E aí vamos fechar, muito provavelmente, esses próximos dias com 350 mil pessoas imunizadas. Pessoas da terceira idade, que são aquelas mais vulneráveis e mais impactadas pela Covid-19. Na semana que vem, a ideia é que chegue uma nova remessa com mais de 100 mil doses. E
com a chegada dessas remessas, esse calendário vai sendo adiantado, ele também vai sendo acelerado. E a ideia da Prefeitura é que até o final de março, todas as pessoas da terceira idade, acima de 60 anos de idade, estejam imunizadas por aqui. O plano de imunização da Prefeitura prevê atingir e alcançar 2.800.000 pessoas. Aí você vai perguntar em menos de 60 anos. Aí é uma outra questão, vai depender da disponibilidade de dose ou de taxa de recusa, né? Pessoas que não querem se imunizar, que tem sido muito baixa essa taxa. A ideia é que em abril deste ano, 60 anos sejam imunizados aqui no município, mas serão pessoas com doença, com comorbidade. Aquelas outras pessoas de 50, 40, 30, todas acima de 18 anos de idade, ou tem que esperar, e eu estou com um feeling, eu estou com informações inclusive de fontes que mais dia, menos dia, depois que deslanchar de vez a imunização Brasil afora, laboratórios, clínicas privadas vão ser autorizados para comprar, para importar vacina. E aí as pessoas das outras idades que não estão no público-alvo prioritário poderão ir nas clínicas, tirar do bolso, pagar pela imunização, viu? Essa informação que eu tenho de bastidor, tá, Lívia? Viga, obrigada pelas informações. Uma ótima quinta-feira aí para você e até mais. Tchau, tchau. Bom, e o governo federal deixou de utilizar, repassar ou devolver mais de 37 milhões de reais em emendas parlamentares que haviam sido remanejadas para reforçar o combate à Covid-19. Os recursos acabaram bloqueados e não poderão mais ser gastos. A verba auxiliaria, por exemplo, na compra de equipamentos hospitalares e para ajudar estados e municípios a custear ações ligadas à pandemia. Segundo os deputados, os recursos ficaram parados por desorganização do governo federal. Em dezembro, o Ministério da Saúde informou que cada leito de UTI destinado à Covid-19 custa R$ 1.600 por dia, sendo então o dobro de uma UTI tradicional. Com o valor ignorado em 2020, seria possível custear 23.144 diárias de UTIs especializadas. E 2 anos após a tragédia de Brumadinho, a mineradora Vale deve fechar acordo com entidades públicas. A reportagem é de Camila Yunis. A Vale deve assinar hoje um acordo com o Ministério Público Federal e com o Governo, Promotoria e Defensoria Pública de Minas Gerais para reparar danos coletivos causados à sociedade e ao Estado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em janeiro de 2018. O valor ainda não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas às conversas dizem que pode chegar a 37 bilhões de reais, abaixo dos 55 bilhões pedidos inicialmente. O dinheiro deve ser investido na construção de hospitais, reformas de estradas, obras hídricas e também em auxílio emergencial para 110 mil pessoas afetadas pela tragédia. As negociações não envolvem indenizações individuais ou ações na justiça. Wagner Diniz, que perdeu os enteados Camila e Luiz Taliberti no desastre e coordena um instituto criado para homenagear os irmãos juntos com a mulher, se diz indignado com o acordo. Nos deixa muito indignado que o governo de Minas Gerais, principalmente, ele queira usar esse dinheiro para fazer o rodoanel, para fazer escolas e hospitais. Ainda que haja um grande mérito na construção de hospitais, na construção de escolas, na construção de estradas, isso tem que ser feito com dinheiro público e não com o dinheiro da Vale que é devido às vítimas de Brumadinho. Wagner afirma ainda que a tragédia não foi um acidente, mas um conjunto de negligências e espera a responsabilização dos envolvidos. A Tamayo Ferreira também perdeu um familiar e culpa a mineradora. A Vale, ela destroçou não só a minha família, ela destroçou inúmeras famílias e a vida de muita gente, Então a gente hoje, a gente não sorri, a gente engana a tristeza. A tragédia de Brumadinho deixou 272 mortos. 11 pessoas ainda não foram encontradas. Natália de Oliveira ainda tem esperança de achar o corpo da irmã. Essa busca que eu faço pela Lecilda, eu venho e rezo e peço a Deus todos os dias que a encontre o mais rápido possível, porque as possibilidades são muito grandes. A gente sabe que eles estão aqui e a gente reza pelo encontro de todos. Com a notícia do acordo, as ações da Vale subiram 4,3% nesta quarta-feira.
A gente vai agora ao primeiro intervalo do Jornal da Manhã, segunda edição, 10 horas e 29 minutos. Na volta, a gente debate o nível crítico dos reservatórios de água do Sudeste e Centro-Oeste e o risco para o racionamento de energia. Fique aqui com a gente, teremos convidado até daqui a pouquinho, não saia daí. Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois, clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça. Toda semana, no Direto ao Ponto, Augusto Nunes e convidados conversam com personalidades importantes que marcam a história de nosso país. Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Qual que é a logística para garantir que quem tomou a primeira dose da X não vai tomar a segunda dose da Y? Primeira coisa, então, é difundir o conhecimento. Precisamos que todos compreendam isso. Tomou de uma vacina, tem que tomar a segunda dose da outra, quando assim for de 2 doses. São tecnologias diferentes. Por exemplo, a do Butantan é o vírus inativo. Já a tecnologia da AstraZeneca é o RNA. Então, e a da Pfizer é uma outra, e assim vai. São tecnologias distintas e precisamos, então, difundir isso o mais rápido possível. Todo mundo que está sendo vacinado está sendo acompanhado. Nós temos um aplicativo chamado Conect SUS e ele permite que todo mundo que recebe a vacina deve estar sendo colocado, porque, volto a colocar, a responsabilidade da vacinação, da execução da vacinação é municipal. Não é estadual nem federal. Quem executa a vacinação é o município. E cabe ao município, nessa execução, fazer o registro correto da vacina, marcar a data do retorno para aquela pessoa para tomar a segunda dose com aquela vacina. E nós temos tudo isso com uma plataforma clara já do Conect SUS, que já está recebendo esses dados para garantir que ninguém deixe de tomar a segunda dose ou tome uma segunda dose errada. Direto ao Ponto, toda segunda-feira, 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix. Dez horas e 32 minutos, estamos de volta ao vivo e o Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de Taiguara Lou, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo. O Brasil não pode mais esperar. Muito se diz sobre a reforma administrativa, que é fundamental. O Brasil hoje tem 5.570 municípios, a esmagadora maioria não se paga, 27 estados, mais a federação. Tudo isso com câmaras de vereadores, câmaras de deputados, benefícios, secretaria de transportes em cada um desses municípios, em cada um desses estados, o Ministério da Infraestrutura, que cuida também de transportes. Isso tudo onera
onera o Brasil, onera a produção, onera demasiadamente o consumo e o trabalho. Ou seja, nós oneramos a atividade que realmente é produtiva para poder remunerar o funcionalismo público. Essa máquina precisa ser reduzida em benefícios de todos, inclusive daqueles que operam em uma complexidade como a nossa. O transporte rodoviário de cargas e logística está presente em todo o Brasil, portanto ele deve se submeter a legislações, regulamentações, toda a parte de certificações em todos esses 5.570 municípios, 27 estados e da federação. É uma complexidade operacional gigantesca que atrapalha a eficiência do nosso mercado brasileiro. O Brasil não pode mais esperar. E o líder da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calixto Ramos, morreu aos 92 anos na noite de ontem, vítima da Covid-19. Calixto esteve internado em Recife e vinha se recuperando da doença quando, de repente, teve uma parada cardíaca. Com o aumento de casos e mortes decorrentes da doença, a nova Central decidiu interromper todas as atividades presenciais na semana passada. Em nota de pesar, presidentes e dirigentes do Fórum das Centrais Sindicais prestam solidariedade a Calixto. Agora são 10h35 e o principal reservatório da Grande São Paulo está com o segundo nível baixo desde crise de 2014-2015. Essa não é uma notícia nova quando citamos o sistema Cantareira. Porém, essa crise hídrica tem afetado toda a região sudeste e centro-oeste do Brasil, podendo ocasionar um racionamento de água em breve nestas regiões. Sobre as causas desse fenômeno e se é possível reverter o quadro, a gente conversa com a meteorologista da Ampere Consultoria, Heloísa Pereira. Heloísa, bom dia e bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência da Rádio e TV Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa situação. Exatamente, Elo. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor desde 2015. Então, para a gente entender a dimensão, qual que é a importância desses reservatórios para a geração de energia e o que os números nos mostram neste momento, Heloísa? Olha, Lívia, como você mesma já mencionou, né, os números não nos mostram uma condição ideal para esse período do ano. A gente passou por um início de período úmido e decorrer agora do verão, com volumes de chuva registrados aí por grande parte das áreas centrais do país, aquém do ideal para essa época do ano. Então, tudo isso acabou resultando nesses números que você mencionou sobre ser um dos valores, né, um dos piores valores desde o ano de 2015, né? A gente fechou aí o mês de janeiro com cerca de 23% de armazenamento nos principais reservatórios do Sudeste do Brasil. E isso, né, para a gente ter uma noção da dimensão, da importância, a gente precisa lembrar da base, da matriz energética brasileira, né? A potência de geração de energia no Brasil, a maior parte dela está justamente instalada nas nossas hidráulicas. Então, a importância da geração hidráulica, da energia hidrelétrica gerada no país, ela é imensa. E a gente conta com os reservatórios, né, para encherem durante o período úmido, para receberem uma grande quantidade de chuva, elevarem os seus níveis, para que a gente depressione, use esses reservatórios, né, faça uso dessa água lá na frente durante o período seco. Então, a importância dele é enorme e os números nos mostram uma situação um pouquinho, né, bastante difícil aí nesse momento. Heloísa, então, como você já explicou aí pra gente, nós estamos caminhando, então, para o fim do período úmido e entrando no período seco do ano com baixos volumes. O que mostram os modelos meteorológicos para os próximos meses? Tem previsão de chuva? E como isso pode impactar a geração de energia elétrica daqui para frente? Eu vou pedir para a Bia, né, nossa produtora aí da Jovem Pan, compartilhar com os nossos ouvintes aquela questão, o acompanhamento das condições meteorológicas. Então, para entender para onde a gente vai, né, onde que a gente pode melhorar no decorrer dos próximos meses, a gente passa por algumas informações dos principais reservatórios do Brasil aí na tela, o que a gente vivenciou até agora em termos de condições meteorológicas, né, a gente vê um déficit
hídrico nas principais bacias hidrológicas do Brasil. Praticamente todas as áreas, desde o Grande, o Paranaíba, que são áreas extremamente importantes para a energia hidrelétrica no Brasil, registraram chuva abaixo da média normal climatológica. E para a gente entender o que vai acontecer com esse cenário de chuvas, Lívia, eu queria passar para a próxima imagem e explicar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu com os oceanos no decorrer dos últimos meses. Então, no próximo slide, a gente consegue identificar que estávamos, sob a influência, durante todo esse período da estação de verão e também primavera, estávamos sob a influência de um fenômeno conhecido como o Laninha. E o Laninha teve sua parcela de culpa, teve sua interferência no regime de chuva do Brasil. Mas também, voltando nossos olhos para outra porção do oceano, que é o Atlântico Tropical Norte, nesse ano, a gente começou o período úmido com muitos distúrbios tropicais, muitos furacões, muita instabilidade no Atlântico Tropical Norte. Isso acabou desencadeando uma série de problemas para o nosso regime chuvoso. O primeiro deles foi o atraso das chuvas na região amazônica. Então, a gente contou também com esse déficit primeiro em áreas da Amazônia, que são áreas extremamente importantes para depois termos o fornecimento de umidade entre as áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Daqui em diante, Lívia, o que pode acontecer com esses oceanos? O que os principais institutos, como a Agência Americana de Meteorologia, a NOAA, estão prevendo para que aconteça? Bom, a gente já atingiu o pico de ambos os fenômenos, tanto do Laninha quanto desse aquecimento nas águas do Oceano Atlântico Norte, Tropical Norte. Então, a gente está caminhando para patamares mais dentro da neutralidade. Vai demorar para a gente chegar lá nessa neutralidade de ambos os oceanos, mas digamos que o pico desses dois fenômenos já passou. E com isso, a expectativa para o decorrer desse fevereiro e março é de aumento gradual nas chuvas entre as áreas centrais do Brasil. Entre o Sudeste e Centro-Oeste, essa época do ano, ainda temos algumas áreas que, climatologicamente falando, recebem mais de 200, 250 milímetros de chuva. Então, no decorrer de fevereiro e do março, inclusive já antecipando nesse final de semana, já vamos ter o rompimento desse padrão de tempo mais seco, vai chegar uma frente fria, e esse tipo de padrão vai ser mais frequente, a gente vai sim ter mais chuva, só que olhando a visão de institutos internacionais, ainda como a NOAA, o Centro Europeu de Pesquisas Meteorológicas, a gente consegue ver que a maioria dos modelos acaba indicando que mesmo que a chuva fique mais frequente, tanto por causa da redução do Laninha, quanto da redução dessas anomalias no Atlântico Tropical Norte, a gente ainda tem uma condição de chuvas ligeiramente abaixo da média, ou seja, a principal mensagem que a gente tem que passar, é que o déficit que a gente viveu até agora, todos esses meses com condição de chuva abaixo da média normal climatológica, e agora, só no finalzinho do período úmido, entre o decorrer de fevereiro, março e abril, termos a previsão de chuva mais frequente, possivelmente não vai ser o suficiente para que a gente recupere, tenha níveis excelentes de reservatório entre as áreas centrais do Brasil. Então, essa é a grande mensagem, Lívia. A partir de agora, a gente espera sim uma melhora, inclusive com uma frente fria, um canal de umidade já aparecendo para a gente entre essa próxima quinta e sexta-feira, mas mesmo assim, mesmo a boa frequência de chuva não deve ser o suficiente para reverter o quadro que a gente vivenciou até esse momento. Então, Heloísa, a previsão não é muito animadora para os próximos meses. E caso a gente entre, então, no inverno com um nível muito baixo, o que será feito? São acionadas as termoelétricas? Esse custo, inevitavelmente, será repassado ao consumidor? O que é feito diante uma situação assim, Heloísa? É isso mesmo, Lívia. Na verdade, a gente precisa lembrar o nosso ouvinte, telespectador, que já estamos pagando essa conta, Na verdade, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, ele já tem tomado as devidas medidas, de cautela para que a gente não chegue lá no período seco com os reservatórios tão em baixa, com uma situação tão crítica. Então, desde o ano passado, a gente vem aí vendo as tarifas, na bandeira vermelha, na bandeira amarela,
tudo isso, né, toda essa mobilização do operador nacional do sistema já é para chamar a atenção do consumidor, para que a gente tenha consciência de que não estamos no melhor momento do sistema interligado nacional, ou seja, desse intercâmbio de energia aí pelo país. A situação já é crítica, eles já estão tomando essas medidas e a expectativa para o decorrer dos próximos meses é que eles continuem a fazer esses esquemas, essas operações, para que a gente não entre numa situação ainda mais crítica durante a estação de inverno, por exemplo. Heloísa, e além da questão energética, nós temos também um alerta para o abastecimento de água. Em 2015, nós vivemos um racionamento, eu lembro de ter falado muito do sistema Cantareira na época, e existem sistemas meteorológicos que atuaram naquela época e que hoje causam esse mesmo efeito, atuam também agora, nesse ano de 2021, para causar esse bloqueio, essa chuva com baixos volumes? Na verdade, é muito curioso, viu, Lívia? Porque o cenário climático, as anomalias de temperatura da superfície do mar que foram verificadas lá no decorrer do ano de 2015, elas são completamente opostas do que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, lá em 2015, ao invés de ter uma laninha configurada, a gente tinha o fenômeno El Niño. Mas para a gente entender, né, dentro dessas questões da meteorologia, como os padrões de teleconexão podem interferir no nosso regime de chuva, dando um direcional para baixo, mesmo num ano de El Niño, mesmo num ano de Laninha. Então, o fato é, tanto o El Niño quanto a Laninha, eles mexem muito com a nossa circulação geral da atmosfera e para resumir bastante essa situação para quem está nos ouvindo, geralmente esse fenômeno, né, El Niño, oscilação sul, mexe com a célula de circulação que é o jato de baixos níveis, então o nosso famoso JBN, que são esses rios voadores que vêm trazer a umidade da Amazônia em direção às áreas centrais do Brasil. Então o que a gente pode dizer que tem de mais similar nesse ano é que já que ambos os fenômenos impactam o JBN, a gente acabou tendo, né, um direcionamento desse jato de baixos níveis fora da posição regular, fora da posição climatológica, que deveriam ser as áreas centrais do Brasil, durante esses dois períodos, né? Mas apesar disso, apesar dessas similaridades, a condição oceânica, né, o que permeia essa previsão, as condições adjacentes ao território brasileiro, elas estavam completamente opostas, mas nesse ano acabaram gerando um mesmo efeito aí de redução das chuvas para as áreas centrais do país. Muito bem, Heloísa, agora vamos para as recomendações, as dicas para a população. Nós temos que economizar água, economizar energia ou os dois, né? Quais são as ações em nosso dia a dia que contribuem para que não tenhamos uma situação pior aí nos próximos meses? Para responder essa pergunta e para informar melhor a nossa audiência, né, Lívia, a gente precisa lembrar sempre dos grandes estudiosos, dos grupos de pesquisa, né? O painel intergovernamental das mudanças climáticas está aí para não nos deixar mentir. A recomendação, independente de ser um ano de baixa, um ano de alta, é sempre do uso consciente da água, o uso racional dessa água, porque afinal, né, a gente está fazendo uso de recursos que depois a gente não consegue reaproveitar, ou então em anos de que o clima não nos ajuda muito, a gente acaba sendo muito prejudicado. Então, com certeza, né, a população já deve estar sentindo no bolso também um pouquinho da questão da economia, bandeira vermelha, bandeira amarela. Nesse momento a gente está em bandeira amarela de novo, né, a gente passou do mês de janeiro para fevereiro com essa mesma bandeira, mas lembrar sempre, né, o meio ambiente agradece que você faça um uso consciente da água, banhos menos demorados, deixar, né, não esquecer a torneira de casa aberta, não fazer o uso dessa água de forma inconsciente e, claro, lembrar sempre também que você está sendo cobrado, você está pagando por isso e por isso a economia aí também é bem-vinda para todos nós, né, Lívia? Então, sempre lembrar que independente da situação climatológica, independente do cenário climático que a gente está vivendo, é sempre importante o uso racional e consciente dos nossos recursos aí hídricos do país. Bom, Heloísa, para a gente finalizar, eu sei que você falou ali no comecinho da nossa conversa, mas conta uma coisa, quando que vai passar então esse calorão que está fazendo aqui no sudeste do Brasil, acredito que em outras áreas do Brasil também, é amanhã, né, pelo que você falou, ou já é hoje?
Olha, Lívia, hoje uma área de baixa pressão atmosférica está se aprofundando ali na costa da região sul do país, dando origem a um ciclone extratropical, e esse ciclone vai ser responsável por organizar uma nova frente fria. E aí é nesse momento que finalmente essa frente fria consegue, romper esse padrão de tempo mais seco, mais quente que a gente tem vivido nos últimos dias. E quem está nas principais áreas aí do Sudeste e Centro-Oeste sabe do que eu estou falando, As máximas acima de 33, 34 graus têm sido recorrentes entre essas áreas, e a expectativa é de que com a chegada da frente fria, principalmente no decorrer da sexta-feira, essas temperaturas já fiquem mais amenas, aí já deu um alívio nesse calorão todo sim, viu, Lívia? Exatamente, Elô, até porque a gente está precisando, Tá muito quente, é bom para quem está na praia, Mas vir trabalhar todo dia com esse calor já é mais difícil. Nós conversamos com a meteorologista da Ampere Consultoria, Heloísa Pereira. Heloísa, muito obrigada pelas informações, os esclarecimentos e aqui o alerta para todos nós. A gente que agradece, Lívia, ficamos à disposição para participar mais vezes com vocês e tenham todos uma excelente quinta-feira. Um grande abraço. Para você também, obrigada, até mais. Agora são 10h49. Loja 100 mantém investimento em 2021. Vamos conferir com o repórter Marcelo Matos. Olá, o varejo brasileiro, claro, sentiu muito a pandemia de 2020. A questão econômica foi fundamental em razão, principalmente, do trancamento e também do fechamento do comércio. Nós vamos conversar com o superintendente da Loja 100, José Domingos Alves, para conhecer a expectativa para 2021. Olá, Domingos. Marcelo, nós sabemos que 2020 foi um ano único. Tudo começou em março, tivemos uma paralisação do comércio aí por um bom tempo. No último trimestre de 2020, com a diminuição da pandemia, houve uma liberação maior para se trabalhar, o comércio voltou a funcionar quase normalmente e a economia voltou a aquecer. Houve um bom consumo, embora enfrentamos alguns problemas com relação ao aumento de preço, a falta de produto, mas foi um trimestre altamente produtivo. Iniciamos 2021, na primeira quinzena de 2021, se manteve esse crescimento, se manteve esse patamar de venda. Infelizmente, possivelmente em razão das festas de final de ano e tudo mais, aumentou-se a pandemia e voltou às restrições. A segunda quinzena de janeiro já houve uma diminuição de consumo, restrições para a abertura das lojas, enfim, o comércio voltou a sofrer a consequência aí e, infelizmente, iniciamos fevereiro no mesmo patamar. Sempre foi difícil fazer previsão no Brasil, essa pandemia, então eu imagino que a situação é muito pior, Domingos. Marcelo, você tem toda a razão. Já era difícil anteriormente fazer previsão no Brasil, a gente arriscava as previsões, E agora é quase impossível. Mas existe muito mais um desejo, uma expectativa, com a chegada da vacina. Evidentemente que isso encontra-se um caminho, já há uma grande quantidade, muito pequena, perto da população que nós temos, mas já é uma boa quantidade de pessoas sendo vacinadas, principalmente as pessoas que estão cuidando da saúde, e com certeza isso se estenderá a toda a população no momento certo. Então a expectativa é essa, que a vacina realmente chegue, encontramos aí um meio termo para que possamos unir a saúde das pessoas com a saúde financeira de todas as familiares, de todo mundo, gerar emprego, que é o mais importante, voltar a fazer a economia, tem novos investimentos, enfim, a expectativa é muito mais uma torcida para que nós possamos ter um ano de 2021 menos sofrido do que foi 2020. Em relação aos investimentos, vocês conseguiram concluir aquilo que imaginavam para 2020? Como é que fica para 2021? Marcelo, é o que eu disse, o último trimestre de 2020 foi muito produtivo e, graças a Deus, nós conseguimos praticamente empatar em termos de faturamento com 2019. Então, em termos de faturamento, não tivemos grande perda, não. Em termos de investimento, nós havíamos programado inaugurar um pouco mais de loja do que nós inauguramos, até por conta também de falta de material de construção, porque nós construímos nossas lojas, mas nós estamos nesse início de ano, agora, nessa semana, na sexta-feira, nós estamos inaugurando uma loja na cidade de Rio Grande da Serra, que será a primeira do ano. Teremos na próxima sexta-feira, dia 12, mais uma segunda loja inaugurando esse ano, que será na cidade de Biritiba Mirim, e temos mais duas para serem inauguradas no mês
de março. Então, o investimento continua. Temos expectativa para que nós possamos inaugurar esse ano em torno de 15 lojas. Estamos terminando o nosso investimento que nós fizemos aqui na expansão do nosso centro administrativo, nosso depósito, que eu já disse em outras oportunidades, um investimento altíssimo de 150 milhões, que se encerra agora, no meio do ano, eles entregam para nós a obra pronta. Então, continuamos investindo, acreditando, é o que nós sabemos fazer, gerar emprego e riqueza para o país. Nós agradecemos a participação de José Domingos Alves, aqui na Jovem Pan, superintendente da Loja 100. Muito obrigado, Domingos. Marcelo, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer poder falar com vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima. E agora voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista. Muito bem, agora virando completamente a página, a gente fala de política aqui no JM2. Ontem acompanhamos alguns trechos acalorados da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Legislativo acabou elegendo integrantes, em maioria, aliados do presidente Arthur Lira. O destaque fica para Marília Reis, que ganha posição contra a vontade de seu partido, o PT. Quem traz esses desdobramentos agora pra gente é o Fernando Martins. Depois de acordo com a oposição, mesa diretora da Câmara é eleita, com destaque para Marcelo Ramos, do PL, escolhido como vice-presidente. Na última segunda, o deputado Arthur Lira, do PP, ao conquistar o comando da casa, cancelou o bloco que apoiou o adversário Baleia Rossi. Agora, com a nova composição formada nesta quarta-feira, partidos contrários a Jair Bolsonaro vão ocupar 2 cargos de comando. O segundo vice-presidente será André de Paula, do PSD, e o deputado Luciano Bivar, do PSL, foi eleito para a primeira secretaria. A segunda secretaria ficou com Marília Reis, do PT, a terceira com Rose Modesto, do PSDB, e a quarta com Rosângela Gomes, do Republicanos. Durante a sessão desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, exaltou o acordo fechado no dia anterior pelo bem da casa. Que o clima que vai, sem sombra de dúvidas, funcionar e imperar de agora para frente, vai ser justamente aqueles que nós tratamos como marca maior da nossa campanha, junto com todos os deputados. O trabalho coletivo, a previsibilidade, a reunião no Colégio de Líderes, a discussão nas bancadas e a primordialização pela harmonia interna e externa, tanto dentro da Câmara dos Deputados, como do Poder Executivo e o Poder Judiciário. Depois da fala de Arthur Lira, parlamentares pediram a palavra para anunciarem a desistência de concorrer. Bibo Nunes, do PSL, concorria a uma vaga como suplente de secretário, mas abandonou a disputa. Eu fui candidato a suplente, mas estou vendo que pode dar um problema político. Então, para que comecemos muito bem a mesa diretora, agradeço a todos que estariam votando em mim, mas eu retiro a minha candidatura para o bem de todos. Muito obrigado. Em meio a desistências, os deputados lembraram que a mesa diretora da Câmara é fundamental para discutir e encaminhar projetos da casa. O momento mais tenso foi quando Alessandro Molon, do PSB, reclamou que o acordo dos líderes de indicar candidatos tinha sido descumprido. Me espanta o resultado do escrutínio depois do acordo que foi celebrado no Colégio de Líderes. É questão de ordem, por favor. Por favor, a palavra está com Vossa Excelência, mas sim, seja sucinto na sua argumentação para a gente não política. Não cabe. Serei sucinto, apenas tinha começado. Pois não, deputado Molon. Apenas tinha começado, presidente. O acordo celebrado sob a presidência e condução de Vossa Excelência no Colégio de Líderes dizia que os líderes dos blocos indicariam os candidatos. E o que está em jogo, presidente, é a confiabilidade da liderança dos colegas que assumiram o compromisso. Apesar dos protestos, a votação transcorreu sem problemas e só a disputa pela segunda secretaria foi para um novo turno. Vitória de Marília Reis. A escolha dela reflete um racha na bancada do PT na Câmara, pois venceu outro petista, preferido pela legenda, o deputado João Daniel, do Sergipe. A candidata avulsa fez 192 votos contra 168 do correligionário. À Folha de São Paulo, a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, disse que a conduta de Marília afronta a política interna do partido. Segundo Gleisi, isso será analisado nas instâncias partidárias e dentro da ala mais ideológica, seu nome estaria queimado.
No total, os parlamentares também escolheram 4 deputados para a suplência, fechando os 11 cargos da mesa, incluindo o de presidente. A sessão comandada por Arthur Lira nesta quarta-feira se deu antes da cerimônia de abertura do ano legislativo. 10h58, vamos para mais um rápido intervalo aqui no JM2. Na volta, a gente continua repercutindo as eleições na Câmara dos Deputados para a mesa diretora. Nós vamos conversar sobre os impactos do Legislativo no setor automotivo. Fique com a gente. Nos últimos meses, o mundo testemunhou um feito inédito: a descoberta de uma vacina em menos de um ano para combater a Covid-19. Normalmente, o desenvolvimento de um imunizante pode levar até 15 anos. Te explico agora como é feita uma vacina. Tá explicado. Nos anos 1960, a descoberta de uma vacina contra a cachumba em 4 anos surpreendeu a humanidade. 60 anos depois, o recorde foi superado pelo desenvolvimento de um imunizante contra a Covid-19 em menos de 12 meses. Segundo os cientistas, tamanha agilidade é explicada pelo avanço tecnológico, pelo fato de o coronavírus não ser um vírus tão desconhecido e pela concentração mundial de esforços. Mas, afinal de contas, o que é vacina e como é feita? A vacina é uma preparação desenvolvida em laboratório que estimula o sistema imunológico do organismo a produzir anticorpos, gerando imunidade contra doenças. O primeiro passo para se criar uma vacina é definir o antígeno, ou seja, o alvo capaz de desencadear a reação imune. Os antígenos podem ser o vírus inativo ou morto, popularmente falando, fragmentos desse vírus, como uma proteína, ou então um vírus atenuado ou enfraquecido, incapaz de causar uma doença grave. Definido o alvo, que costuma ser a etapa mais demorada, a vacina é testada em animais. Depois disso, começa a experiência em humanos, em 3 fases, como explica o imunologista Jorge Calil. Fase 1 vê toxicidade. A fase 2 vê qual é a dose e qual é o regime, ou seja, quanto de microgramas ou miligramas você vai ter que dar da vacina, se você vai dar 1 dose, 2 doses, 3 doses, qual é o espaçamento, etc. Você define na fase 2. E na fase 3, você vai definir se realmente isto funciona. E aí você calcula a eficácia. Aprovada em todas essas fases, a vacina segue para registro sanitário. Recentemente, no Brasil, a Anvisa deu aval para a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Diante da importância para a saúde pública, o imunologista faz um apelo para que os pais não deixem de vacinar seus filhos. O Brasil tinha erradicado praticamente o sarampo, não havia casos de sarampo. Mas com a diminuição da adesão dos jovens e vacinar os seus filhos contra o sarampo, em 2018 nós tivemos 11 mil casos de sarampo no Brasil, porque as crianças não estavam vacinadas como estavam antigamente. Se a gente não mantivermos a pressão através das vacinas, essas doenças podem voltar. Tá explicado? Até a próxima. Eu acho que essa pandemia, muito tem se falado, né, sobre o que precisamos de fato para viver, né? A gente precisa ter tantos cavalos no motor do carro, a gente precisa consumir tantos quilowatts. Agora são 11h01, nós estamos de volta ao vivo para toda a rede Jovem Pan News. E há pouco nós falamos aqui sobre a previsão do tempo, tem expectativa de mudanças no Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. Um ciclone avança, faz a temperatura cair e pode provocar um temporal em Santa Catarina, uma região que foi recentemente castigada por fortes chuvas. A repórter Lene Junsec está ao vivo conosco e traz os detalhes. Ela fala diretamente de Santa Catarina. Bom dia, Lene. Olá, bom dia para você, bom dia também a todos os ouvintes e internautas na rede Jovem Pan. Isso mesmo, hoje aqui em Santa Catarina nós temos um novo alerta de aproximação de um ciclone extratropical.
O fenômeno, então, como você bem disse, pode provocar pancadas de chuva com temporais isolados e também muita trovoada. E por conta disso, há um alerta de que o mar pode ficar também bastante agitado. Durante toda esta manhã de quinta-feira, nós estamos recebendo alertas da Defesa Civil pelo número 40199, disponível aqui no estado de Santa Catarina, alertando então os moradores catarinenses de que a chuva forte pode ocorrer em um curto intervalo de tempo e provocar então alagamentos. Há também uma preocupação com alagamentos e desmoronamentos, já que o solo está bastante encharcado por conta das chuvas da semana passada. De acordo com o Centro de Informações e Recursos Ambientais de Hidrometeorologia, as temperaturas ficam amenas em relação aos dias anteriores aqui em Santa Catarina. Se no dia de ontem, no sul do estado, nós tivemos a sensação térmica de 42 graus, hoje a máxima não deve passar dos 30. Na Serra Catarinense, os termômetros vão oscilar entre 11 e 21 graus, com máximas no dia de hoje. Segundo também o alerta da Defesa Civil Catarinense, o mar fica bastante agitado por conta do ciclone nesta quinta-feira. Entre amanhã e o sábado, pode ocorrer picos de ondas de 3,5 metros. O órgão também alerta para o risco de ressaca entre o litoral sul e as cidades da região da Grande Florianópolis. No dia de ontem, o estado já registrou, inclusive, temporais na região sul, principalmente no município de Criciúma, onde diversas residências foram alagadas e, inclusive, os fortes ventos derrubaram árvores, o que causou também prejuízos aos moradores que ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica. Mas para essa quinta-feira, segue então o alerta de mais um ciclone extratropical que se desloca aqui para o estado de Santa Catarina. Bom, Lene, o alívio no calorão é muito bem-vindo, mas vamos torcer para que essa chuva não traga transtornos aí para Santa Catarina novamente. Muito obrigada pelas informações e até mais. Obrigada, até mais, um bom dia para você. Para você também, e nós vamos falar agora sobre as perspectivas da indústria automotiva aqui no Brasil. Informações com Daniel Lian. O setor automotivo deve crescer em 2021. Esta é a previsão do CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia. Após um ano complicado devido à pandemia do coronavírus em todas as esferas da economia, a retomada já está sendo sentida. Eu acho que este ano nós precisamos ter as reformas sendo discutidas, né? Tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, são essenciais para o país. E eu acho que este ano nós tivemos um ano de muita discussão em 2020 sobre pandemia, né? Foi o grande foco e tinha que ser mesmo esse foco. Nós tínhamos aí uma pandemia muito séria, muito grave. Eu acho que este ano o próprio Congresso já começou a virar um pouco e falar: vamos continuar com o nosso trabalho, vamos continuar com as reformas. Concluímos a eleição dos presidentes das casas e nós estamos otimistas, sim, que agora nós vamos conseguir deslanchar. O Brasil vai deslanchar, o governo vai deslanchar com as reformas e isso vai trazer um benefício muito grande para o país e devemos ter aí o crescimento que está se falando entre 2,5%, né, e 3% do PIB. Durante a entrevista nos estúdios da Panflix, ele indicou que todos os protocolos estão sendo seguidos nas concessionárias. Os clientes, como a população, nós nos acostumamos a lidar com o coronavírus. Nós nos acostumamos com os protocolos do dia a dia. Esse protocolo nós utilizamos em casa também. Então, acho que isso, o consumidor e a população acabou se acostumando com esses protocolos e estão vindo sim. Eles vêm, seguem os protocolos. Se não seguem, nós solicitamos que sigam e isso está trazendo resultados, está trazendo fluxo para dentro das lojas. A entrevista na íntegra com o CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia, você encontra no canal da Jovem Pan no YouTube e no aplicativo Panflix. Agora sobre o impacto do setor automotivo com as mudanças no legislativo, a gente conversa com o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, Alarico Assunção Júnior. Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Alarico, como que a troca de comando das casas, do Congresso e do Senado impactam o setor automotivo? Há expectativas para uma resposta melhor para o setor ainda em 2021?
Perfeitamente, nós temos uma crença e uma esperança muito grande. Inicialmente, nós queremos desejar sucesso e boa gestão ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, bem como também do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu acredito, Lívia, que nós temos que ter, e nosso pedido, uma união de poderes nesse momento. Eu acho que nós temos 3 vertentes importantes a enfrentar. Primeiramente, ainda a pandemia, que, como podemos dizer, está aí no seu segundo ciclo. Temos que combater, vida é prioritário, sem sombra de dúvida. Estamos fazendo o nosso papel como distribuidores no setor automotivo, bem como as montadoras igualmente. Mas nós temos, além disso, do combate à pandemia, por obrigação, mais uma vez, para preservar e mantermos vida, nós temos a reforma tributária e a reforma administrativa como um desejo muito grande para que o Brasil possa voltar muito rapidamente ao seu desenvolvimento, que tanto ansiamos aí. Essa federação, muito rapidamente, nós temos hoje, dentro do contexto da FENABRAVE, 52 associações de marca, 23 escritórios regionais, estamos presentes em 1.050 municípios por todos os estados da federação, empregamos ainda 320 mil empregos diretos e geramos, na formação de riqueza, portanto, do PIB deste país, 5,12% de 100% da geração de riqueza do Brasil. Daí, sem ostentação, mas é um fato, a nossa importância econômica e social. Precisamos, sim, urgentemente das reformas para que possamos trazer e continuar com os investimentos, distribuição de riqueza e manutenção e a continuidade na empregabilidade do nosso setor. Alarico, durante a disputa ali entre Baleia Rossi e Arthur Lira, alguns dos candidatos tiveram algum diálogo com o setor representado ali na Câmara dos Deputados, fazendo alguma proposta, colocando uma atenção especial ao setor automotivo? Nós dispomos de uma frente parlamentar mista, composta por senadores e deputados. Essa comissão na defesa do setor da distribuição. Eu não quero dizer com isso na defesa para que se crie atrito, muito pelo contrário, é para resolver-se questões os quais atingem o nosso setor. Mais uma vez, porque face à nossa empregabilidade e os nossos investimentos no setor da distribuição. Essa frente debate, sim, muito fortemente e tem levado naturalmente aos novos quadros e à nova composição da mesa diretora, tanto do Senado quanto da Câmara Federal. Nós temos uma crença muito grande e a esperança que possa crescer. A FENABRAVE não pede benefício, a FENABRAVE quer equilíbrio, apenas isso dentro das nossas relações. E a decisão da Ford deve servir de alerta para os poderes executivo e legislativo sobre a necessidade de aprovar com urgência a reforma tributária. A exemplo do que vimos acontecer com a Ford, qual que é a prioridade para o setor, Alarico? Eu queria voltar atrás um pouquinho, se você me permite, não é somente a questão da Ford. É lamentável quem esteja fechando ou indo embora. Isso fecha emprego, fecha investimento e desenvolvimento que o Brasil precisa tanto. Não obstante, a questão da Ford é um projeto global da Ford. Ela teve, naturalmente, por suas projeções, num passado recente, que deixaria de produzir automóveis pelo mundo afora, quer seja onde ela tem as suas unidades vinculadas com uma ou outra bandeira, com uma ou outra marca, mas na América, Europa e na própria Ásia. Isso incide no questão da América, o próprio Brasil. Ela vai trazer uns outros produtos daqui e fazer um acerto com sua rede de distribuição dentro de um novo formato. Agora, isso impacta naturalmente a Ford, porque estão indo embora, estão fechando naturalmente, deixando de produzir veículos, implanta no Brasil, que é muito importante, mais uma vez, para a inovação e a vinda de tecnologia nesses produtos. Mas temos outros setores também igualmente importantes, que o governo precisa muito rapidamente na agilização para desburocratizar naturalmente a questão da reforma administrativa e, consequentemente, da reforma tributária. Lívia. E existe o risco que isso aconteça também com outras montadoras aqui no Brasil, presidente?
Eu não vejo isso. Nós temos um relacionamento estreitamente cordial com a Fávia e com o Sindipeça, que são os prestamistas, fornecedores de peças e de componentes. E não, vamos dizer, só por esse relacionamento muito estreito. Nós não temos sinal de que outra, até pelo contrário, após esse anúncio da Ford, que já era esperado, não no momento que veio, lamentavelmente, mas já era se esperado, mais uma vez, porque um programa global da Ford, de não produzir mais automóveis em suas plantas, aonde quer que seja. Nós temos visto outras montadoras anunciando que darão sequência a partir de 21 com seus investimentos, e são investimentos vultuosos. As fábricas investem maciçamente. Eu acho que o problema maior que nós temos, normalmente, é falta de componente. O mundo passou também por uma crise gravíssima, tão forte ou mais, em alguns países, também na Europa, América e como na Ásia, que o Brasil passou com a questão da pandemia do Covid-19. E as fábricas e os seus mercados retornaram nesses mercados até mais fortemente do que o nosso no Brasil. Então, nossa preocupação hoje, entre tantas outras que existe, mas muito fortemente, é a falta de componente para que as matrizes possam estar fornecendo as suas outras operações, no caso do Brasil, de componentes, quer seja no fornecimento de componentes e peças produzidos aqui no Brasil, como os importados também, e acredito que muito particularmente componentes eletrônicos. Essa é a nossa maior dificuldade para que possamos, dentro do que a FenaBrave projetou, um crescimento de 16,5% para o exercício de 21. Agora, eu tenho aqui um dado que eu gostaria de discorrer um pouco mais com o senhor. De acordo com a FenaBrave, a venda de veículos caiu 11,53% em janeiro. Além da pandemia, acredito eu, quais outros fatores levaram a essa diminuição? Perfeitamente. Mais uma vez eu volto. A pandemia não deixou novamente marca no setor. E outra coisa, a modulação de fechamento face à pandemia. A FenaBrave foi forçada, junto com as suas associações de mata e seus 5 dias, muito fortemente no estado de São Paulo, no último final de semana do mês de janeiro. Para se ter uma ideia, e não estou menosprezando com o que eu vou falar aos outros estados da federação, São Paulo corresponde a 29% de toda a venda de veículos realizada no mercado doméstico, portanto, no Brasil. E o fechamento de lojas sábados e domingo corresponde a 23%. Se você considerar a venda realizada de de segunda-feira a sexta-feira, considerando o sábado e o domingo, as lojas que permanecem abertas, representa 23%. E não, nós tivemos uma queda muito acentuada em virtude do fechamento. Além disso, mais uma vez, a falta de componentes e de peças para que pudéssemos ter veículos e ter uma melhor oferta face à demanda que ainda existe. Outro problema gravíssimo e da maior importância também no estado de São Paulo, equivocadamente, o governo do estado de São Paulo majorou a alíquota do ICMS em mais de 200%. A conta não fecha, não temos conta. Essa redução, embora o próprio governo do estado afirma que é muito pouco 15 dias, mas 15 dias é um sinal. E provavelmente nos 30, 60, a permanecer essa alíquota, de fato vai acontecer. Provavelmente fechamento de empresas e desligamento de quadro de funcionário. Essa é a maior dificuldade e a razão pela queda que nós sofremos em janeiro em comparação com o mês de dezembro, Lívia. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, Alarico Assunção Júnior. Muito obrigada. Muito obrigado, Lívia, e ouvintes da Jovem Pan. Um dia feliz, muita saúde a todos. Igualmente. Bom, agora são 11h16. Partidos de oposição e aliados do governo se unem contra a indicação de Bia Kicis para comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O nome da deputada foi definido para o cargo em um acordo no PSL, a quem cabe a indicação, mas já há resistência entre parlamentares até no próprio partido. Bia Kicis é investigada em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o das fake news e o dos atos antidemocráticos. Segundo a deputada, Arthur Lira ajudou a costurar a combinação que levou à indicação do nome dela para a presidência da CCJ.
E a gente segue agora nessa discussão com José Maria Trindade. Zé Maria, bom dia para você. O que vai sair dessa CCJ e a mesa diretora sendo composta de aliados de Lira? Bolsonaro se beneficia, Zé? Salve, muito bom dia, Lívia. Olha, Lívia, o clima aqui no Congresso Nacional está bem melhor, há um sentimento de relação melhor entre Congresso e Presidência da República e, no geral, os líderes estão se adaptando. A nova mesa diretora foi eleita através de um acordo. O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decretou ali a extinção do bloco formado pelo PT e, evidentemente, mudou toda a correlação de forças na mesa diretora, mas ele procurou os partidos e reorganizou. Toda a mesa foi nomeada. Agora, o outro passo é a formação das comissões permanentes. São importantíssimas, por onde entram os projetos, né, que são apresentados. Algumas vão além, como Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Direitos Humanos, que tem um pouco de ação junto à sociedade. Nesse caso, a Comissão de Constituição e Justiça é a principal. Por ela, obrigatoriamente, passam todos os projetos para verificação de constitucionalidade, técnica de redação e, evidentemente, se discute também conteúdo, né, o conceito do projeto. E também, quando alguém discorda de decisões do presidente da Câmara, recorre à Comissão de Constituição e Justiça. Por ser tão importante, é o primeiro cargo a ser pedido. Como é que é esse pedido? A regra interna, né, que é o regimento interno, diz que deve ser obedecido, quanto possível, né, o efeito proporcional, ou seja, quanto mais deputados se tem o partido, mais força e ele tem prioridade nas decisões. A primeira pedida é do bloco maior que apoiou Arthur Lira, e o partido maior dentro do bloco é o PSL, que é o partido da deputada Bia Kicis. Cabe ao PSL confirmar ou não a indicação. O líder do partido, Arthur Lira, do líder do PSL, o deputado Vitor Hugo, vai indicar a deputada Bia Kicis, como os outros partidos indicarão os presidentes das outras comissões permanentes. Não é exatamente o presidente, mas o partido que tem a responsabilidade de indicação. A indicação da deputada Bia Kicis veio dentro de um outro acordo dentro do PSL. O presidente Luciano Bivar queria a primeira secretaria, foi indicado. Na contrapartida, o Luciano Bivar abriu para o grupo do presidente Jair Bolsonaro dentro do PSL algumas indicações. A liderança para o Vitor Hugo, a comissão de orçamento, que será ainda formada, e a comissão de justiça. Então, cabe ao PSL decidir se indica ou não a deputada Bia Kicis. O que eu sei é que ela errou ao antecipar esse debate e ficará talvez um mês aí na chuva, apanhando e sendo questionada por essa indicação. Zé, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, no Paraná. Nós estamos vendo aí imagens do presidente, então, falando neste momento. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, Zé. Enquanto isso, a gente continua aqui a nossa conversa. Agora, o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele prevê conclusão da reforma tributária no Congresso em até 8 meses. Zé, como que foi essa tramitação, essa reunião junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e na sua avaliação, se de fato o governo tiver foco, pode ser que essa reforma saia de fato em 8 meses, Zé? São 8 meses, 6 a 8 meses, né? Já na carta entregue ontem ao presidente Jair Bolsonaro, os dois presidentes da Câmara e Senado confirmaram ali prioridade para reformas, né? Reforma tributária e reforma administrativa. E hoje, logo cedo, no café da manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e convidaram também os dois relatores, o Roberto Rocha, que é o senador relator da reforma tributária no Senado, e o Agnaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara e também relator da comissão mista. Qual é a decisão? De que haverá o funcionamento da comissão mista com a participação de deputados e senadores, o projeto será confirmado e aí será votado primeiro na Câmara e depois no Senado Federal. A ordem não está bem definida, não, mas talvez seja essa a ordem. Primeiro na Câmara e no Senado. A ideia é fazer um projeto único, né? Porque, neste caso, facilitaria
a votação. São algumas mudanças básicas ali, como unificação do ICMS, COFINS, e o grande debate aí é sobre a recriação da CPMF, como agora Imposto da Transação Financeira. Muito bem, Zé Maria Trindade, obrigada aqui pela conversa. Uma ótima quinta-feira para você e até mais, viu? Muito bem, obrigado, Lívia. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e Eduardo Bolsonaro quer Carla Zambelli no lugar de Joyce Hasselmann na Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. O parlamentar e filho do presidente publicou no Twitter uma foto da colega de PSL e escreveu que ela é a mais indicada para ocupar o posto. Com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, a ala bolsonarista do partido, que está rachado desde a saída de Bolsonaro, foi privilegiada. O deputado Vitor Hugo foi escolhido para liderar o PSL na Câmara no ano de 2021. E o YouTube encerra canais de jornalista apoiador de Jair Bolsonaro. Foram desligados o canal principal utilizado por Alan dos Santos e uma conta reserva que estava sendo utilizada para caso da titular sair do ar. Segundo o YouTube, os canais foram desativados por violar os termos de serviço do site. A empresa explicou que o uso de perfis alternativos para driblar as regras é uma das violações que levaram ao encerramento dos 2 canais de Alan dos Santos. Muito bem, agora são 11 horas e 24 minutos. Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, muito mais notícia e informação para você. Fica aqui conosco. Alta tecnologia, experiência personalizada para gamers e inteligência artificial para melhorar a qualidade de som e de imagem. No Tech News eu conto as novidades da linha OLED da LG, uma revolução tecnológica que chega ao mercado em breve. Acesse o Panflix ou o canal Jovem Pan News para conferir todos os detalhes. LG apresenta... Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois, clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça. Toda semana, no Direto ao Ponto, Augusto Nunes e convidados conversam com personalidades importantes que marcam a história de nosso país. Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Eu queria saber do senhor o seguinte, afinal de contas, o Ministério da Saúde defende ou não o tratamento precoce? Para a gente ficar entendendo bem essa questão. E se ele não defende, o que essa portaria de maio quer dizer? O que ela propõe para a gente? Vamos lá. É um pouco diferente do que você colocou. Nós fizemos uma orientação, não uma determinação, muito menos um protocolo. Uma orientação que, caso o médico, na sua plenitude de decisão, optasse por utilizar qualquer um dos medicamentos que estavam sendo usados naquele momento, e aí entrava hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, outros remédios que são mais voltados para corticoides. Então, o que eu determinei? Que o Ministério não fizesse protocolos nem recomendações de uso. Sim, caso o médico fosse ministrar aquele medicamento, atenção para
as doses ideais. Atenção para o momento ideal de usar. E nós não recomendávamos usar, ao contrário da primeira gestão, como na fase mais aguda da doença. Isso apareceu em vários trabalhos. Então o Ministério orienta e não determina, e ele coloca que quando o médico assim prescrever, ele fique atento às doses ideais. Direto ao ponto, toda segunda-feira, 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix. 11h28. Vamos para o Paraná, na cidade de Cascavel. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. Vamos acompanhar. O Brasil, alguns dizem que nós não temos heróis no Brasil. Nós temos heróis no Brasil. Eu, agora há pouco, estava com um paranaense aqui do meu lado. O prezado senhor Mário Ferroni, 101 anos de idade, herói da FEB, da nossa Segunda Guerra Mundial, onde 25 mil homens se prepararam e grande parte deles foi para a Itália. O pracinha Mário participou da tomada de Monte Castelo. Eu até brinquei com ele e falei bastante alto. O único problema que ele tem é a surdez. O resto está tudo funcionando. Sem aditivo. E a Monte Castelo, na derradeira tentativa, e foi tomado de verdade, foi quando eles viram que depois de subir a um determinado momento, não tinha como voltar mais atrás. Era vencer ou vencer. E o pracinha brasileiro venceu. Se eles venceram aquela guerra contra o nazifascismo, por que nós não vamos vencer agora aqui o esquerdismo? Eu quase me tornei um paranaense nos idos de 1960. Eu morei na cidade de Ribeira, vizinha de Paranaí, atualmente Adrianópolis. Quase sempre atravessava o rio, às vezes nadando, e me sentia um paranaense. Que país do mundo tem o que nós temos? Ninguém tem o que nós temos, sob todos os aspectos. Quer sejam materiais, quer sejam humanos. Vamos sair dessa. Vamos mudar o Brasil. Vocês veem no tocante à política, como está sendo mudado o Brasil? Como podemos fazer cada vez mais com menos recursos? O povo nosso é humilde, é trabalhador. É só não fazer certas coisas que tudo dá certo. E aquelas coisinhas a gente não faz. Me acusam de tudo, só não me chamam de... Não existe, meus amigos políticos aqui presentes, momento maior do que esse ao ser recebido no aeroporto, onde não fizemos campanha, não divulguei até que estaria aqui, voluntariamente comparecem, com uma camisa verde e amarela, com umas faixas bonitas, confesso que entro no meu Facebook e vejo uma fotografia bonita que eu tenho lá. Alguns podem achar que é loucura. Não, é uma faixa verdadeira que peguei de vocês. Como ontem, na Câmara, quando fui entregar a mensagem, tinha meia dúzia lá daqueles do PSOL da vida, falando besteira. Nós nunca falamos ou pensamos em fazer o controle social da mídia, em democratizar a mídia, porque é exatamente o contrário. A mídia tem que ser livre. Eu duvido no Brasil, a mim, Jorginho, parlamentares, alguém, desde antes das eleições, mais atacado e perseguido do que eu. Mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. Ele está conosco
Ele me deu uma nova vida, me deu uma eleição, que é inacreditável a gente chegar naquelas circunstâncias. Agora, se chegamos juntos, não perderemos essa oportunidade. Vamos em frente. Eu sou imbrochável. Tenho uma filha de 10 anos de idade, sem aditivo. Meus amigos do Paraná, prezado Ratinho, tenho uma estima muito grande, em especial pelo teu pai, me desculpe, mas você é um fruto dele. Prezado prefeito, te conheço há pouco tempo. Meus amigos políticos, não faço nada sozinho. Vocês que chancelam as nossas propostas, ou nós aqui no Executivo, sancionamos e chancelamos o que vem de vocês, como veio do Jorginho, o Pronamp. Eu ia para o encerramento, mas, por exemplo, está acabando a concessão lá da Dutra, Rio-São Paulo, a rodovia de maior trânsito no Brasil. Se dependesse dos outros, se deixássemos correr livre essa nova concessão, teríamos mais 2 praças de pedágio, uma em Barra Mansa e outra em Guarulhos. Conversei com o prefeito de Guarulhos, que até foi reeleito. Conversei com o Tarcísio. Tarcísio, isso não pode acontecer. Nós temos que conduzir, não para A, B ou C aquela concessão, mas conduzir quais são os parâmetros aceitáveis. E resolvemos, então, na nova licitação, manter as quatro praças. Mas o pedágio vai diminuir em torno de 40% o valor. Assim, conversando com o Ratinho, ele tinha 16 anos quando esses contratos foram assinados por aqui. Vê lá quem era o governo naquela época. O pessoal faz, tá? E deixa solto. Tenho conversado com ele também, não é por mim não, porque eu sou motociclista, mas ando lá dentro do Alvorada, ou de vez em quando dou uma fugida sem ninguém saber para Brasília, né? Para passear por Brasília. Falando para ele, falei para o Tarcísio, vê se é possível não cobrar pedágio de motociclista. O que eles causam de desgaste no asfalto é zero. Vamos facilitar a vida deles. Estamos caminhando nesse sentido. Um outro assunto também, que vou levar o Tarcísio de novo para conversar numa live, a questão dos radares, das multagens eletrônicas. Era uma festa no Brasil. Tínhamos mais de 8 mil pontos, conseguimos passar para 2 mil. Eu quero zerar isso daí, porque não deu certo. O objetivo é multar, é arrecadar. E vamos ter que mudar isso, se bem que a justiça que nos obrigou a ter 2 mil pontos de radar no Brasil. Mas vamos continuar lutando para diminuir isso daí. Não pode o motorista estar muito mais preocupado com o que tem no barranco para fotografá-lo do que com a sinuosidade da pista. Isso leva a acidente também. É igual o valor de multa. No meu governo, passa pelo parlamento. Eu duvido que o parlamento faça isso. Mas não haverá aumento do valor de multas. Como, por exemplo, aqui no campo, quem é do campo, reduzimos em 80% a quantidade de multas, que a multa era uma fábrica. A multa é o último caso. Seguindo a lei, é advertência, é buscar conciliação, é informar, e a multa é o último caso, e assim estamos fazendo. Grande parte do pessoal do campo já sentiu isso. No dia de ontem, ou anteontem, a Camex, na qual sou presidente de honra, diminuímos de 16% para 2% a taxa de peças importadas para tratores. O nosso governo não aumentou em nada qualquer imposto, nem criou um novo imposto.
diferente daquele estado ali do lado. Tá? Então, a gente vai fazendo devagar as coisas, não podemos fazer da velocidade que vocês merecem e vocês querem. Quando eu, porventura, quiser diminuir qualquer imposto, eu tenho que aumentar imposto de outra área ou criar um novo imposto. Já as taxas não. Por isso, essa questão de peças de tratores, bem como zeramos também a taxa da importação de pneus para maquinários do campo. A gente vai fazendo devagar. Com toda certeza, uma reforma tributária, possamos avançar nessa questão. Amigos do Paraná, muito obrigado pela oportunidade. Prezado Ratinho, obrigado também pela sua presença, senhor prefeito. Semana que vem vamos baixar mais 3 decretos sobre armas e CAC. Arma é um direito de vocês. Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Eu não tenho medo do povo armado, muito pelo contrário, me sinto muito bem estar ao lado do povo de bem armado em nosso Brasil. A todos vocês, meu muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e termino como sempre, né? O nosso Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos. Muito obrigado. Palavras do presidente. Muito bem, nós acompanhamos o presidente Jair Bolsonaro, que está em Cascavel, no Paraná, fez agora um pronunciamento, né? Ele está participando da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo. Agora são 11h39 e o Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento de Humberto Casagrande, CEO do CIEE. O Brasil não pode mais esperar. A recuperação da economia brasileira no último trimestre do ano passado foi o que os economistas chamam de voo de galinha, ou seja, impulsionada por fatores contingenciais, a economia melhora e depois volta a piorar. Para que a economia brasileira cresça efetivamente em bases sustentáveis, são necessárias que façamos as reformas, as tão propaladas reformas. Reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Sem essas reformas, não haverá consistência no crescimento da economia brasileira. E nós precisamos crescer para tirar esse exército de jovens do desemprego, crescer para melhorar a relação dívida-PIB, crescer para gerar empregos, crescer para melhorar o IDH das cidades brasileiras. O crescimento é imperativo. É necessário que haja um grande acordo e que os poderes executivo, legislativo e judiciário deixem de ser um fim em si mesmo e procurem se entender, fazendo com que as reformas venham rapidamente, porque o Brasil está precisando muito de crescimento e muito dessas reformas. O Brasil não pode mais esperar. E cerca de 1.400.000 pessoas não sacaram o auxílio emergencial no prazo estipulado. Os recursos não sacados, que somaram um total de R$1,3 bilhão, foram devolvidos aos cofres da União. Os beneficiários têm até 90 dias para movimentar os valores do auxílio a partir do crédito na poupança digital. No caso dos beneficiários do Bolsa Família que receberam o benefício, o prazo é de 270 dias. E a Rede Municipal de Ensino de São Paulo se prepara para a volta às aulas. Mas antes disso, a Prefeitura lançou uma consulta pública. Quem dá detalhes dessa triagem é a repórter Beatriz Manfredini. Bia, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Lívia, nós estamos aqui em frente a uma escola municipal no centro de São Paulo para falar um pouquinho sobre o retorno às aulas presenciais na rede pública aqui da cidade, que está marcado para acontecer no dia 15 de fevereiro. Por causa desse retorno e de todas as regras, que permeiam esse retorno, a Prefeitura de São Paulo lançou uma pesquisa online para que os pais dos alunos respondam se pretendem mandar ou não as crianças para as escolas a partir desse dia. Essa pesquisa ela pode ser respondida de duas formas. Ela pode ser encontrada na porta de algumas escolas por forma de um QR Code, e aí você aponta o celular ali para o QR Code e responde a pesquisa imediatamente, ou também pode ser encontrada no site da Prefeitura.
Basta que os pais entrem no site, cliquem na pesquisa e aí por lá eles dividem a cidade por distritos. Então você encontra a escola do seu filho, preenche os dados dele e também o dos pais, é claro, dos responsáveis, e aí começa a responder então se pretende ou não mandar o filho para a aula presencialmente a partir desse dia. Vale a gente lembrar que esse retorno ele é cheio de regras. Por exemplo, o uso de máscaras é obrigatório, é necessário também manter o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes e só 35% dos alunos poderão comparecer presencialmente nesse primeiro momento. Então, o ensino vai continuar sendo híbrido. Uma parte dos alunos presencialmente nas escolas e a outra é por meio online das aulas virtuais que aconteceram durante todo o ano passado. A gente conversou com a Prefeitura de São Paulo, que disse que investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais na preparação dessas escolas para receber os alunos presencialmente, mesmo ainda durante a pandemia. A Prefeitura também diz que, além da preparação desse dinheiro que foi investido em medidas de distanciamento, em equipamentos de segurança para os professores, para todos os funcionários também, é claro, diz que também a Anlurb, que é responsável pela limpeza da cidade de São Paulo, está fazendo uma limpeza rigorosa em todas as escolas da cidade, já fez no finzinho de janeiro e vai fazer novamente na próxima semana para deixar realmente tudo preparado agora para esse dia 15, para esse retorno. A Prefeitura também diz que está preparando cerca de 60 mil professores para a volta às aulas e que desde o dia 1º de fevereiro está fazendo reuniões e encontros online para deixar eles preparados. Essas reuniões vão até o dia 12 de fevereiro e a volta às aulas, então, agora já no dia 15. A gente vai continuar acompanhando a situação da volta às aulas, não só aqui na capital, como em todo o estado de São Paulo e no Brasil, e voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigada pelas informações, Beatriz. E a Zona Sul, que é o sistema de estacionamento rotativo aqui de São Paulo, mudou e agora é administrada por uma única empresa. No entanto, a mudança parece que não surtiu muito efeito na vida dos motoristas. Quem conta pra gente é o Vitor Moraes. A Zona Azul era administrada por várias empresas e em novembro do ano passado, uma única empresa está administrando esse serviço. O que acontece? Está em fase de transição. A empresa, de acordo com a empresa, essa fase vai até o final de fevereiro e muitas pessoas, muitos usuários estão reclamando desse serviço. Uma das reclamações é com relação aos créditos, ao uso de créditos. A pessoa podia pagar na hora, a pessoa pode pagar na hora, ou então a pessoa pode adquirir créditos. Só que a pessoa que adquiriu créditos antes de novembro não está conseguindo usar esses créditos agora. Uma outra reclamação é com relação ao tempo de parada. Se você antes estacionava o carro, pagava por 1 hora e saía dessa vaga, estacionava em outra vaga, você não pagava se você ficasse menos de 1 hora. Agora você tem que pagar. Então tem muita gente reclamando, muita gente indignada. Eu conversei com um usuário, eu falo aqui na região do Itaim Bibi, conversei com um usuário que relatou outro problema com relação às multas. Vamos ouvi-lo. Por exemplo, você para o carro, ele vem com o carro dele filmando as placas. Aí você não sabe se você foi autuado ou só foi identificada a placa, né? Aí você não sabe se ele volta depois e autua ou se já autua direto, entendeu? E para você colocar os créditos, se você não tiver o cartão de crédito, você não consegue fazer nada. É horrível, tem que ter um ponto extra para você poder carregar. Outras duas reclamações recorrentes dos usuários, uma é que está mais difícil de mexer no aplicativo dessa nova empresa e outra é que a malha cresceu. Então, ruas de alguns bairros que antes a pessoa não era cobrada, agora ela está sendo cobrada para estacionar. Nesta quinta-feira, o Reino Unido lançou um ensaio para verificar as respostas imunológicas geradas se as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca forem combinadas em um esquema de 2 doses. Pesquisadores britânicos disseram que os dados sobre a vacinação com os 2 tipos ajudam a entender se os imunizantes podem ser aplicados com maior flexibilidade em todo o mundo. Os dados iniciais sobre as respostas imunológicas devem ser gerados em junho. O estudo aplicará uma dose inicial da Pfizer, seguida de um reforço da AstraZeneca, bem como vice-versa, com intervalos de 4 e 12 semanas. Lembrando que a AstraZeneca também está sendo testada em combinação com a vacina russa Sputnik V. E a cidade de São Paulo se prepara para começar a vacinação de idosos. Nani Cox tem mais informações.
Idosos acima de 90 anos poderão se vacinar contra a Covid sem sair do carro a partir de segunda-feira na capital. Os postos drive-thru vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde na Praça Charles Miller, no Autódromo de Interlagos, no pavilhão do AMB, em frente ao estádio de Itaquera e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. A primeira dose também será aplicada em mais de 400 unidades básicas de saúde e 4 centro-escola do município. As UBSs ficarão abertas das 7 da manhã às 7 da noite. Idosos acamados serão vacinados em casa. O site vacinajá.sp.gov.br está aberto para o pré-cadastro, que agiliza o processo e evita aglomerações nos postos de vacinação. A expectativa da Prefeitura é imunizar 32.837 pessoas nessa etapa. A coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, explicou que cada município será responsável pela vacinação. Sejam estratégias casa a casa, principalmente para os pacientes que estão acamados. Então, cada município tem a capacidade de olhar para o seu território e de fazer a estratégia que melhor for para essa população. Desde o dia 26 de janeiro, a Secretaria de Saúde enviou diversos ofícios pedindo o envio de 3.400.000 agulhas e seringas prometidas pelo Ministério da Saúde. A gestão João Dória também diz que o governo federal interrompeu, de maneira abrupta, a habilitação de mais de 4.000 leitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67% na Grande São Paulo e 67,8% no estado. O número de internações vem reduzindo gradualmente há 2 semanas, fato acreditado pelo governo às medidas de restrição de circulação. O Ministério da Saúde foi procurado sobre a interrupção da habilitação de leitos e o envio de 3.400.000 agulhas e seringas para São Paulo, mas não respondeu. E a vacina por via oral contra a Covid-19 apresenta resultados positivos em primeira fase de testes clínicos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela empresa norte-americana de biotecnologia Vaxart. Administrado em forma de pastilha, o imunizante oferece proteção também contra as novas variantes do coronavírus. O laboratório disse ainda que os eventos adversos observados nos testes foram geralmente leves. Muito bem, agora são 11h50. O ministro Dias Toffoli defende que o direito ao esquecimento valha em todas as plataformas. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o Supremo Tribunal Federal começou ontem a analisar se deve existir aqui no Brasil o chamado direito ao esquecimento. O objetivo é decidir se, por conta do respeito à privacidade e à intimidade da pessoa, a Justiça pode proibir um fato antigo de ser noticiado, ou se isso poderia se configurar como censura ou um ato contra a liberdade de expressão. Os ministros vão analisar um caso específico, um recurso movido pelos irmãos de Aida Cury, que foi assassinada em 1958 no Rio de Janeiro. Eles pedem indenização por conta do programa Linha Direta da TV Globo, que exibiu, 50 anos depois, um episódio reconstituindo o crime. A família reclama da utilização indevida das imagens da vítima. Uma decisão aqui do tribunal pode ter repercussão também em outros casos. O advogado da família, Roberto Algrande Filho, defende que não se pode admitir que a dor para famílias e vítimas se torne perpétua. Imagine-se, então, o que é, fazendo uma referência ao caso concreto, irmãos de Aida Cury, 50 anos depois do crime, ver na tela de todas as televisões do Brasil um programa muito pouco cuidadoso, muito pouco humano, com cenas mórbidas. Roberto Algrande lembra, no entanto, que o que se defende na ação hoje no Supremo é o direito ao esquecimento para anônimos, pelo menos até que eles sejam atingidos por tragédias, para possibilitar que a vida volte ao normal posteriormente. O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, que participou dos debates como parte interessada no assunto, defendeu que, na verdade, o que se discute não é apenas o direito ao esquecimento, e sim
quais são seus limites e que não é correto afirmar que essa definição seria autoritária ou ditatorial. Eu não posso, por exemplo, evitar que não se divulgue um suicídio de Getúlio Vargas ou a morte de Kennedy. Mas, se a pessoa é privada e os fatos que a envolvem dizem respeito a uma situação exponencial que a levou a público, aí não há por que se associar esta pessoa ao fato. Na pessoa pública, o fato diz respeito à pessoa, mas na pessoa privada ou não. O advogado da emissora, Gustavo Binnenboy, por sua vez, defendeu a necessidade de se garantir a ampla liberdade de expressão. Ele lembrou que um dos irmãos da vítima chegou a publicar um livro com detalhes do crime, tornando os fatos de domínio público, e que o objetivo da emissora teria sido fazer alertas, inclusive sobre a violência contra a mulher. A Constituição protege o direito à informação verdadeira não apenas como uma liberdade de informar, mas também como um direito de se informar e de ser informado, independentemente de censura ou licença de quem quer que seja, de vítimas ou de algozes, de autoridades públicas ou de pessoas privadas. O advogado André Zonata Chiaqueta, que também participou dos debates, defendeu que é preciso evitar o que ele chamou de vulgarização do direito ao esquecimento, uma vez que hoje, segundo ele, haveria uma explosão de casos banais que vêm sendo tratados como excepcionais para justificar a aplicação do direito ao esquecimento, se ele for estabelecido. O que não se deseja é a criação de uma indústria do esquecimento, à semelhança daquela do dano moral, que já foi energicamente reprimida, inclusive por esse Supremo Tribunal Federal. O relator da matéria, o ministro Dias Toffoli, propôs que, ao se decidir sobre esse direito ou não ao esquecimento, essa decisão deverá valer em todas as plataformas, como buscadores da internet, documentos públicos ou até mesmo reportagens jornalísticas. De Brasília, Luciana Verdolim. 11h54, ponto final em mais uma edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Em seguida você fica com Camisa 10 e toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Tenha uma ótima quinta-feira, eu te espero amanhã, às 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau, até mais.